concluirmos a leitura do Santo Evangelho, se puder, ficamos em pé. Leitura na qual vamos meditar, Lucas capítulo 10, versículos 1 até o versículo 20. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrar que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu, pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. Quem me rejeita está rejeitando quem me enviou. Até os demônios, os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios me obedeciam, ou nos obedeciam, pelo poder do seu nome. Nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu, como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Aqui a leitura. Deus abençoe o nosso meditar. Pode sentar-se. Irmãs e irmãos de Cristo, nós sabemos aí de histórias passadas, talvez até muito recentes, de que um presidente, ou melhor, em tempos antigos, um rei,
ele vencia o povo, né? Ele, enfim, tinha que restabelecer a ordem naquele reinado novo dele. Conquistava uma nação, né? E essa nação estava destruída por causa da guerra, e ele então tinha que agora trabalhar para restabelecer o seu reino segundo o seu entender, segundo a sua capacidade. Assim também Jesus vem para este mundo que está destruído, está bagunçado pelo pecado. Ele veio e teve que derrotar o pecado, derrotar o mal, vencer o inimigo e colocar ordem na casa. Jesus, ele diz que o seu reino chegou. Esse reino, claro, não está ainda plenamente estabelecido ou perfeito, digamos assim. Estabelecido está, mas não está totalmente pronto. É preciso sempre organizar e reorganizar esse templo de novo, até que de fato o inimigo seja completamente colocado debaixo dos seus pés, como diz Marcos 12, 36. Então, Jesus, quando vem, ou indo para Jerusalém, e lá ser crucificado, ressuscitar e subir aos céus, ele está dizendo: olha, o reino de Deus chegou até vocês. Nós estamos agora organizando este reino. E como ele pretende fazer isso? Como ele faz isso? Através do ensino e da pregação da sua palavra. João Batista prepara o caminho do Senhor para que ele chegasse. E João Batista disse: arrependam-se, creiam no Evangelho, né? Enfim, o reino de Deus está próximo. Os 12 apóstolos também recebem a mesma mensagem, a mesma incumbência de anunciar essa mensagem, de preparar o povo. Lucas 9:1 enviou-os, os 12, para anunciarem o reino de Deus. E agora aqui na nossa leitura, Jesus está enviando 72 pessoas, 72 homens. Uma outra tradução vai deixar 72, vai falar em 70, mas enfim, há aí uma dúvida. Em todo caso, 70 ou 72 homens são enviados. E a palavra enviados tem a ver com o apóstolo, apostelo. Eles são enviados com autoridade, como representantes, como embaixadores de Cristo para aquelas cidades ou aquelas aldeias onde Jesus, logo após a estadia deles por lá, Jesus iria passar. Para fazer alguns sinais, ensinar alguma coisa. Enfim, estes apóstolos estão indo na frente para, de alguma forma, preparar a mente e o coração daquelas pessoas, para que quando vissem Jesus chegar, já tivessem mais familiaridade com aquilo que Jesus iria fazer. Estes 70 ou 72 são enviados com a missão de dizer: o reino de Deus chegou até vocês. Tanto para aqueles que iriam crer, ou estavam crendo, como para aqueles que não iriam acreditar, ou não estavam acreditando. A mensagem é a mesma: o reino de Deus chegou até vocês. Essa mensagem é atualíssima, também para você e para mim, que também estamos caminhando neste mundo com a mesma incumbência, de uma vez acreditando que esse reino de Deus está em nós, chegou entre nós. Ele precisa ser anunciado adiante para os nossos filhos, para a igreja ainda ficar firme nesta fé,
e também para o mundo que não conhece o Senhor Jesus. Uns falam, outros recebem os apóstolos em suas casas e lhes provê o sustento. De alguma forma, toda a igreja está envolvida, vivendo neste reino de Deus que já chegou, e esta igreja está envolvida também para dizer a muitos que o reino de Deus chegou até vocês. Esta mensagem, o mundo precisa ouvi-la, sempre de novo. Não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem do Santo Evangelho. É a boa notícia, a boa nova, a grande alegria, a grande notícia que traz alegria para todos os povos. A verdadeira e a única alegria. A alegria que traz paz, que traz tranquilidade e a certeza também da alegria e da vida eterna. Essa notícia é tão importante, ao ser divulgada, ou sempre é importante, e que Jesus manda aos discípulos, os 70, de 2 em 2, em pares, para que tudo que fosse proclamado, anunciado, fosse testemunhado, para que não houvesse nenhuma dúvida. Foi pregado o Evangelho, foi feito isso, foi falado isso, 2 pessoas, então iriam confirmar diante de outras futuramente que de fato o Evangelho foi anunciado. João 8,17 diz isso, né? Quando 2 pessoas, 2 testemunhas concordam com respeito ao que dizem, isso é verdade. Tudo deve ser feito, então, com ordem e com decência. Também esta anunciação da mensagem que o reino já chegou. Tudo precisa ser estabelecido e confirmado. Esses discípulos são enviados, como já disse, para preparar o caminho do Senhor numa seara que é muito grande. A colheita está pronta, o povo está maduro para ouvir a mensagem. E os discípulos são enviados para simplesmente fazer a colheita. Eles não são enviados para plantar, para regar, para molhar, enfim, para limpar, passar algum inseticida, algo assim. Eles são enviados para fazer a colheita. A seara é grande e já está madura. Não há tempo para perder com estadias longas aí, fazendo saudações, cumprimentos. Não há tempo para perder pulando, mudando de casa em casa. A anunciação de que o reino chegou e está entre nós é urgente. E os trabalhadores são poucos, diz Jesus. É preciso orar, é preciso pedir que o dono da seara envie mais trabalhadores. Outra coisa interessante aqui, não somos nós que enviamos trabalhadores para a seara, Deus é quem envia. Nós precisamos pedir e orar muito para que Deus envie os trabalhadores para a seara. Mas então que aqueles que são enviados por Deus e sob a proteção de Deus, sob os seus cuidados. Tanto que Jesus vai dizer, não levem bolsa ou alforge, ou uma bolsinha menor com dinheiro, ou bolsa com alimento, uma bolsa maior. Não se preocupe com roupas, com sapatos, com sandálias, a não ser aquela que vocês têm no pé, a roupa que tem no corpo. Vamos assim mesmo. Não há tempo para se preocupar com coisas aqui deste mundo. Vão logo e falam que o reino de Deus chegou. E quando Jesus envia pessoas nestas condições, Ele também promete, não vou desamparar vocês. Vocês entrarão em alguma casa
que vão receber vocês, coloquem paz nesta casa, que a paz esteja com vocês e fiquem nesta casa. Vocês serão acolhidos, vocês terão lá o vosso sustento, o cuidado que precisam, lugar para descansar, para dormir e assim por diante. Jesus não deixaria jamais os seus enviados, os seus apóstolos desamparados, como não deixa até hoje. E sempre, como disse a igreja, aqueles que são da paz, que acreditam que o reino de Deus chegou, de fato, se unem com os apóstolos e juntos fazem o que pode para que esse reino seja anunciado para muita gente. Como disse, não há tempo para perder. É preciso ir na fé, na confiança de que Deus, de fato, provê aquilo que nós precisamos. Claro que usamos hoje, em nossos tempos, a inteligência, né? Quando viajamos em outro país para pregar o Evangelho lá. Mas, enfim, dentro daquele contexto, dentro daquela situação, era isso que Jesus falou, ensinando para nós que também nós não precisamos estar preocupados com o amanhã, com o futuro. Podemos ir, viver na fé e viver fazendo com alegria aquilo que Deus confia para nós. Ou seja, cumprindo com fé, alegria e paz a nossa missão. Como disse, não há tempo a perder com cumprimentos, com conversas alongadas, não há tempo para, enfim, fazer outras coisas aqui neste mundo que não seja aquilo que é importante anunciar o reino de Deus. O que é preciso levar e deixar nas casas é a paz, a cura, até mesmo física, a cura espiritual. E aqui os discípulos vão falar que os demônios foram expulsos e obedeceram quando eles mandavam, ou mandasse que eles saíssem em nome do Senhor. Então, uma cura não tanto física, mas principalmente uma cura espiritual. Quando o demônio, e assim Jesus vê, estão caindo precipício abaixo como relâmpagos, quando os 70 estavam anunciando o Evangelho. O poder de Deus aí presente. A glória de Deus sendo manifestada na derrota do Satanás e no estabelecimento do reino de Cristo que chegou, que continua chegando. Este reino continua sendo preparado, continua sendo aperfeiçoado, ele continua crescendo, porque os enviados do Senhor continuam anunciando. E mais, é preciso que as pessoas ouçam este Evangelho. Quando Jesus envia os apóstolos com autoridade para pregar, para fazer sinais, ele está dizendo: vocês são os meus embaixadores, e aqueles que ouvirem a vocês, estão ouvindo a mim. Aqueles que rejeitarem vocês, estão rejeitando a mim e rejeitam também aquele que me enviou. É preciso ouvir o que os apóstolos verdadeiros do Senhor dizem, baseados e firmados, com certeza, na Santa Palavra de Deus, a Santa Bíblia. É preciso ouvir, é preciso, pelo poder do Espírito Santo, acreditar, confiar, como os apóstolos 70 ali confiaram, indo, sem levar nada, a roupa do corpo apenas e um par de sandálias nos pés. E como é que eles voltam para Jesus? Voltam alegres, voltam contentes, apesar de Jesus ter dito para eles: eu estou enviando vocês para o meio de lobos, como ovelhas. Não vai ser fácil, vocês também serão rejeitados, alguns irão recebê-los, outros não irão recebê-los. Mas é aí que o Evangelho precisa ser anunciado. Quer eles gostem de ouvir ou não,
anuncie: o reino de Deus chegou. E essa chegada do reino de Deus é a chegada do próprio Cristo que está passando por ali. Também entre nós hoje, o reino de Deus está entre nós porque Cristo, o Rei, está entre nós. E Ele anuncia o seu Evangelho. Ele prega também a lei para chamar pessoas pecadoras como você e eu ao arrependimento sincero, não apenas da boca para fora, mas um arrependimento que nos faz olhar para o Cristo crucificado, aquele que perdoa os nossos pecados, sofrendo em nosso lugar. Aí sim pode haver alegria, aí sim pode haver fé, aí sim pode haver coragem de enfrentarmos a vida neste mundo como ovelhas no meio de lobos. Nós não vamos contra os lobos com espadas para derrotá-los, porque já foram derrotados. Nós vamos enviados por Cristo com aquela intenção de transformar lobos em ovelhas. Não somos nós que fazemos isso, é claro, mas Deus quer que nós anunciemos o reino para todos. E Ele vai fazer a sua obra de transformar vidas, de converter pessoas, transformando então lobos em ovelhas. E os discípulos, como dizia, voltaram alegres. E disseram para Jesus: olha, Senhor, nós vimos os demônios saindo das pessoas. Pelo poder do seu nome, eles estavam realizados, estavam contentes. Podemos pensar, puxa, ovelha no meio de lobos? Poderiam voltar abatidos, poderiam voltar entristecidos, derrotados, ou quem sabe nem terem voltado. Mas não, eles voltam e voltam alegres, voltam contentes, porque eles viram o poder do Senhor. Mas Jesus vai chamar a atenção também deles. Olha, eu vi Satanás caindo, sendo derrotado, eu vi. Mas, cuidado, não é vocês que estão fazendo isso. Eles disseram, né? Em nome do Senhor. Mas não fiquem orgulhosos, não sintam-se poderosos, porque quem está fazendo isso é o Rei. É aquele que envia, é aquele que sustenta, é aquele que inspira os apóstolos para fazerem o trabalho do Rei, do Senhor Jesus. Nós somos pagos pelo próprio Rei. Nós somos sustentados por Ele. A obra de anunciar que o reino já chegou é do Rei. A colheita é feita também pelo Rei, que paga trabalhadores na sua seara, ou de alguma forma provê sustento para esses trabalhadores, bem como principalmente a alegria da salvação. A fé, a certeza de que a igreja não fica desamparada neste mundo e ela pode, sob o poder do Rei, fazer sim a sua missão. E Jesus vai dizer mais alguma coisa, ou pelo menos mais uma coisa muito interessante no final aqui da nossa leitura, no versículo 20. Não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Esse é o motivo da nossa alegria. O nosso nome foi arrolado, inscrito no livro da vida, já a partir do nosso batismo. Alguém disse que o livro da vida pode ser entendido como sendo o próprio Senhor Jesus. Nós estamos em Jesus. O nosso nome significa a pessoa. Nós estamos em Cristo, no seu reino. Ele é o Rei. E Atos 17:28 diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos.
nossa alegria, nossa paz já existe agora, como os apóstolos também anunciaram, paz para essa casa que recebe a mensagem, que acredita, que ouve. E aqueles que não acreditam, infelizmente, precisamos sacudir o pó das sandálias de testemunho, que foi anunciado o reino de Deus aqui, mas vocês não quiseram ouvir. E então será grande a dor, a condenação daqueles que desprezaram a graça do Senhor Jesus. Ouviram e ouviram de novo e desprezaram. Daí então ele fala das cidades, né? Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades lá na região da Galileia, que de fato tiveram muitas oportunidades de ver Jesus, ouvi-lo, vê-lo fazer milagres e tudo mais. Mas Jesus vai dizer, se referindo a outras duas cidades que não tinham tido ainda a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo, Tiro e Sidom, cidades fora do reino de Israel, do reino de Judá, e eles então não tinham ouvido a mensagem. Então Jesus vai dizer, para essas cidades a condenação será menor do que para vocês que ouviram e desprezaram a graça. Alguém afirmou, algum comentarista também, e creio que é assim: como há graus de glória no céu, há graus de sofrimento também no inferno. Uma dor será maior para aqueles que, tendo ouvido a mensagem cristã, sobre a graça de Cristo, perdão, a salvação nele, e rejeitaram ou rejeitam essa graça. Para essas pessoas, a condenação será maior. É o que está dito aqui. Mas isso não precisa acontecer com ninguém, nem contigo, nem comigo, com nenhuma pessoa espalhada por esse mundo, porque o reino de Deus chegou e de alguma forma as pessoas podem ouvir sim e ver sim a presença deste reino aqui neste mundo. E aqueles que eventualmente não puderam ouvir, não puderam ver, Deus sabe o que vai fazer com eles. Mas o importante é que nós, como pessoas de fé, como pessoas que estamos alegres, estamos em paz, possamos nos expor nas mãos do Senhor e dizer, faça-se em mim a tua vontade. Que eu possa orar pedindo mais trabalhadores para fazer a sua colheita. Que eu possa também receber algum trabalhador que está fazendo esse trabalho. Que eu possa também ir e falar conforme as capacidades que tu me dás, quer sejam com palavras, com atitudes. Fazendo isto com alegria. Sabendo que Deus envia a sua igreja, ou mantém a sua igreja aqui neste mundo, com esse objetivo de mostrar ao mundo que o reino de Deus chegou. O reino de Deus é a sua igreja. Aqueles que não são do reino, não são também, ou aqueles que não são da igreja cristã, também não são do reino, estão então do outro lado. Mas Jesus não quer que ninguém esteja do outro lado. Por isso, a sua igreja, o seu reino está estabelecido aqui e mantido pelo próprio Rei, que nos sustenta, que nos une para ajudarmos mutuamente, não só em termos materiais, mas para corrigirmos mutuamente, quando erramos eventualmente, para animarmos uns aos outros quando desanimados. E o nosso ânimo, volto a dizer, está no fato de que o nosso nome está arrolado nos céus, no livro da vida. E aquele que não tem o seu nome no livro da vida, então não entrará no reino dos céus. Ou seja, aquele que não está em Cristo Jesus como seu Rei, Senhor e Salvador, este então ainda não está no reino do Senhor, mas ainda há tempo. Por isso, a igreja ainda está neste mundo,
Por isso a igreja vai continuar neste mundo, enquanto o mundo existir, para que muitos possam vir, ou possam vir a ter o seu nome inscrito também neste livro da vida, ou seja, no próprio Senhor Jesus. Finalizando o Apocalipse 21, 27, entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro. Qual é o nosso nome, pelo menos enquanto aqui neste mundo? Sérgio? Wagner? Qualquer outro por aí? Aqui no mundo é. Mas há um nome mais importante que esse. Nós somos cristãos. Esse é o nome que vale a pena. Ser cristão, estar com Cristo e, claro, Ele nos tem consigo mesmo, o seu reino, nos amparando, dando paz, alegria, fazendo com que sejamos um instrumento que leve paz e alegria e salvação para muita gente. Isto é um privilégio. Estar nas mãos do Senhor, estar no seu reino e ser usados por Ele para dizermos uns aos outros e ao mundo: o reino de Deus está entre nós. Amém. Amém.